Muito bem, meus amigos, iniciando aqui nosso trabalho de hoje, o Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita ou dos Espíritos, ou Mundo dos Espíritos, o capítulo 1 dos Espíritos, que na verdade, deixa eu só ver aqui, isso, dos Espíritos. Nós estamos agora no segundo item, falamos do primeiro, que tratava sobre a origem e a natureza dos espíritos, e agora mundo normal primitivo. Então, nós vamos fazer aqui a leitura dessas questões, são poucas as questões que Kardec traz para nós aqui, são quatro questões apenas, mas a gente vai trazer aqui subsídios para trazer um entendimento para nós. E é exatamente esse item que fala do mundo espiritual, já que o próximo tema fala sobre forma e ubiquidade dos espíritos, fala sobre perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita. Então ele vai trazendo para nós esses temas, e Kardec não teve naquela época, assim nós entendemos, muita preocupação, assim como os espíritos também não, muita preocupação em desvendar para nós como é o mundo espiritual. Então por isso ele trouxe apenas 4 questões. E foi exatamente por essa limitação de informação que hoje a gente tem até mesmo muitos conflitos de opiniões a respeito dessa realidade, embora nós tenhamos muitos e muitos livros que foram psicografados, romances em especial, que falam dessa realidade, só que acabam não sendo aceitas exatamente porque falta esse subsídio, falta esse embasamento doutrinário a partir das obras da codificação que afirme essa realidade. Daí então nós temos tantas dúvidas. E nós já conversamos com os nossos amigos do plano espiritual, falando sobre as comunidades, sobre as colônias, sobre as escolas, essas comunidades que nós vemos, por exemplo, dessas que nos acompanham aqui, mostrando que isso é algo muito natural. Mas para nós ainda, embora sejamos espiritualistas, pelo fato de acreditarmos no mundo espiritual, nós ainda somos muito racionais. E para isso, então, nós precisamos, literalmente, aquele preto no branco. Ou seja, precisamos a escrita, precisamos da informação, precisamos dessa confirmação a partir dessa base, Pois é, Regina, muitas coisas. É que vocês que são novos aqui no Pautalk, ou melhor, o pessoal que é novo aqui no Pautalk, Regina? Bom dia, Andréia. Para nós que já temos aqui uma certa bagagem de Pautalk, a gente já viu muitos grupos de estudos aqui que faziam com toda boa vontade o estudo das obras básicas e tudo mais, e a gente teve a oportunidade de ver também muitas discussões bastante calorosas e até mesmo, até um tanto agressivas, defendendo opiniões. Então, na verdade, pessoas que se mostravam ali muito bem instruídas, conhecedoras dos textos da codificação, pessoas muito rígidas em suas opiniões a respeito dessa questão, por exemplo, dentre tantas outras, mas aqui nesse caso em especial, falando desse detalhe do mundo espiritual. Será que André Luiz, quando ele falou sobre Nosso Lar, ele estava tendo ali um devaneio, ele estava tendo ali alguma alucinação a respeito da realidade espiritual, ou aquilo era um fato? E aí então, há aqueles que atacam, inclusive, o Chico pelas obras que ele fez, por André Luiz, por Emmanuel, simplesmente porque isso não foi mencionado aqui nas obras da codificação. E aqui no caso do Livro dos Espíritos, esse tema, vida no mundo espiritual, estruturas, sociedades no mundo espiritual, que poderia ser tratado nesse pequeno tema, nesse pequeno item de 4 questões, Kardec não abordou. E isso gera para nós, então, tantas e tantas dificuldades. Embora ele tenha postado alguma coisa, postado não, a gente fala postado, porque é a nossa moda hoje. Mas ele publicou, na Revista Espírita, por exemplo, alguns artigos que trazem ali alguns indícios sobre essa vida no mundo espiritual. Mas isso não é o suficiente, precisamos dizer claramente, os espíritos vivem em comunidades no plano espiritual que tem assim. Pois é, é postar no papel, Então,
os espíritos vivem no mundo espiritual em colônias que têm estruturas assim, assim, assim. E isso dentro, né, do controle universal dos ensinos dos espíritos. É uma dúvida absolutamente natural. Né? E isso em contrapartida daquilo que é trazido pelas religiões tradicionais a respeito de céu, de inferno, purgatório, paraíso e tudo mais, que cada uma traz ali uma visão, que acaba sendo ali numa linguagem mais figurada, e nós, né, pelas nossas fantasias, pelas nossas ilusões, a gente acaba aumentando ou diminuindo o significado dessas imagens. Por exemplo, né, quando se fala de um lugar de sofrimento, o inferno, por exemplo, que é um lugar de chama e enxofre, um lugar que tem ali demônios que atormentam as almas por toda a eternidade. Por outro lado, nós vamos ter o céu, naquele palácio de cristal, palácios com pisos de mármore no meio das nuvens e tal. Então, essa visão do mundo espiritual que a gente se pergunta, né? O que é exatamente essa realidade? Então aqui nós vamos ver nessas 4 questões, e depois eu vou trazer para vocês aqui mais alguns argumentos, algumas informações, para poder aqui nos ajudar a desenvolver melhor essa realidade, esse tema. O problema é que somos muito limitados, não temos capacidade de absorver muitas informações. Tudo tem que ser gotas homeopáticas. Né? E além do que, também a gente lembra que quando Kardec trouxe o Livro dos Espíritos, a primeira proposta que os espíritos, nesse caso, tinham, era trazer para nós um entendimento sobre a nossa imortalidade e, ao mesmo tempo, sobre as condições que nós vivemos no mundo espiritual, de acordo com a vida que nós tivemos aqui. Esse era o ponto fundamental. Bom dia, Fabi. E aí ia exatamente contra aquela ideia do sofrimento eterno, né, da contemplação eterna, o espírito improdutivo. Então era para trazer para nós esses fundamentos básicos, né, que a gente lembra: a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade no espírito, a imortalidade da alma e a existência de Deus. Esses 5 pilares eram os pontos principais. O restante, vida no mundo espiritual, os animais no mundo espiritual, né, e outros temas que a gente vai abordando com o passar do tempo, isso era secundário. Então a preocupação dos espíritos era trazer essa visão imediata. Por isso as coisas viriam aos poucos, né? E seria natural, né? Naquela época seria o verniz. Mas agora não. Agora que nós já conseguimos ter essa compreensão, nós temos a necessidade de nos aprofundarmos cada vez mais nesse conhecimento, como é natural em qualquer ciência. Nós temos ali a visão básica. Quando essa visão básica é compreendida, a gente começa então a dissecar, né, a destrinchar esse mundo que é trazido para nós. Então, uma visão lato sensu, uma visão bem abrangente, bem geral, e depois uma visão stricto sensu, quando a gente começa então a aprofundar cada vez mais o nosso entendimento. E nós estamos agora nessa fase de, embora ainda em condições de fazer um aprofundamento, pode parecer um contraste, né, mas um aprofundamento ainda superficial. Então nós saímos daquela camada exterior e aprofundamos um pouco mais, mas sem muita profundidade, porque nós ainda temos essa limitação. Mas vamos lá, vamos aqui então para a gente acompanhar aqui o raciocínio, e eu quero trazer para vocês então, né, o material aqui que nós estamos estudando. É o fenômeno é o fenômeno cebola, né? Cada vez a gente vai aprofundando numa das camadas. Então, mundo normal ou primitivo. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. Então, se os espíritos continuam vivos após a morte do corpo físico, para onde eles vão? Deram para nós aqui o mundo dos espíritos. Então nós temos o mundo físico e o mundo dos espíritos. Kardec continua ainda buscando aqui mais detalhes. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Aí nós vamos lembrar que nós estudamos no nosso encontro passado aquelas 3 linhas filosóficas que falam sobre a origem das almas, né, a origem dos espíritos. Lembrando que Kardec usa, para fins didáticos, uma diferença entre a palavra espírito e a palavra alma. A palavra espírito, para nós entendermos que está desencarnado, e a palavra alma, para entender que esse mesmo princípio se encontra encarnado.
né? Mas aqui tudo bem. Então, qual é então as três linhas que nós temos? Primeiro, aquela do generacionismo, né? Então, a do generacionismo é quando os espíritos dos pais oferecem elementos para a formação do espírito do filho. Então, Kardec inclusive fez essa pergunta, né, que nós vimos aqui, por exemplo, né, quando ele fala sobre... deixa eu colocar aqui, na questão que ele trouxe para nós. Aqui, na 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Então, esse espontaneamente nós chamamos de criacionismo. Esses que procedem uns dos outros nós chamamos de generacionismo. E temos a terceira linha, que é a pré-existencialismo. Então, se os espíritos existem antes da encarnação, antes de virem para o mundo material, isso vai trazer para nós exatamente, vai ao encontro daquilo que nós estamos vendo. Então, o mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. Então, se o espírito é pré-existente, esse mundo espiritual também pré-existe e sobrevive a tudo. E aí, então, Kardec ele dá uma aprofundada agora, na 86, para alinhar de uma forma mais clara essa ideia do mundo espírita pré-existir e sobreviver a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? A resposta: de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então aqui quando ele fala, Éder, bom dia, quando ele fala para nós aqui que são independentes, mas o mundo material, o mundo espírita é o essencial, quando ele coloca, né, na pergunta, que o mundo corporal poderia deixar de existir, fazendo com que o mundo espiritual continuasse existindo de uma forma natural, a resposta sim, correto, dê certo. Porque eles são independentes, mas apesar dessa independência, apesar do mundo primitivo, o mundo primitivo significa o primeiro ambiente existente, que é exatamente o princípio espiritual vivendo nessa realidade espiritual. Mas aqui ele coloca para nós algo importante. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Isso porque, né, as leis de Deus determinam que o princípio inteligente ele se desenvolve inicialmente vinculado à matéria, pelo menos assim que nós entendemos. E aí então o mundo espiritual pré-existe, é independente, porém essa correlação com o mundo material faz parte dessas leis. Nós poderíamos questionar, mas por que Deus não criou apenas o mundo espiritual e já promovesse então esses princípios para a evolução dentro de um outro sistema? Aí, usando a mesma linguagem que os espíritos usaram para Kardec, quem é você para questionar as leis de Deus? Né? Então, de uma forma, né, Kardec já levou uma escovada dessa, né? Então, quando ele fez uma pergunta, né, como é que você questiona? Né? Quem é você para questionar? Como você ousa questionar as leis de Deus? Então, é assim que funciona o nosso mecanismo evolutivo. Nós temos o mundo espiritual, onde tudo é gerado, o princípio espiritual começa, mas o mundo material se torna então aquele palco de desenvolvimento através da evolução biológica, que acaba, por consequência, estimulando também a evolução espiritual. Conforme a matéria vai se desenvolvendo por estímulo do princípio espiritual, o princípio espiritual, sofrendo o efeito da matéria, também se desenvolve. Então, na verdade, é aquele princípio, né, de que um estimula o outro nesse processo de desenvolvimento, além das forças naturais do mundo material e do mundo espiritual que vão agindo sobre esse princípio. Então, o mundo espiritual existe. Se o mundo corporal simplesmente desaparecesse, por exemplo, existe uma previsão dos astrônomos atuais de que o nosso planeta, daqui a alguns milhões de anos, ele vai deixar de existir. Ou talvez bilhões de anos, pelo fato do nosso Sol se expandir, extinguir aqui a possibilidade de vida biológica e o nosso planeta ser engolido por essa estrela, como acontece por tantas e tantas e outras estrelas. Significa então que se o nosso planeta deixar de existir por esse fenômeno natural astronômico, nós deixaríamos de existir também?
A resposta é não, porque nós somos espíritos e passaremos a viver no mundo espiritual se não houvesse um mundo material, criando essa situação. Então isso mostra para nós que até mesmo se houvesse a extinção, e a gente tem aí muitos filmes, muitos livros, muitas histórias que trazem essa visão apocalíptica. Recentemente assisti a um filme que mostrava que a Lua se encontrava se aproximando cada vez mais do planeta e ela entraria em rota de colisão, estaria colidindo com a Terra. Nessa colisão, naturalmente, pelo tamanho do nosso satélite, a vida seria completamente exterminada. Nesse momento em que a Lua se choca com o nosso planeta, a vida deixa de existir e começam então a subir as letrinhas no final do filme. Mas aí nós que somos espíritas vamos além. Todos aqueles indivíduos, supondo que isso acontecesse, todos aqueles indivíduos passariam a viver a vida espiritual. Porque eles não deixariam de existir. Porque na verdade os filmes são assim, né? Nós vemos, por exemplo, um filme de ação em que um mata o outro, então quando ele mata uma pessoa e ele segue a vida dele, aquela personagem deixou de existir ali no filme. E aquela outra personagem continua ali vivendo as suas experiências, buscando as suas conquistas e coisa e tal. Só que para nós espíritas nós poderíamos pensar assim, no momento em que ele mata aquela pessoa e ele segue a vida dele, aquela pessoa passa por outro plano e a partir dali ela começa a viver a vida espiritual de várias formas, inclusive através de processos obsessivos, por exemplo. Coisa que os filmes não consideram, a não ser que seja um filme de terror espiritualista, né? Então a gente vê assim que a nossa visão material do mundo ela é muito simplista. Porque para nós é ou você existe ou você não existe. Para o mundo espiritual há imortalidade, há uma nova realidade, e essa realidade independe em termos existenciais do mundo físico, porém tem uma correlação direta pelo próprio processo de evolução. Agora a gente teve também nessas buscas, a própria Índia chegando ali no lado sul da Lua, já começa ali o robozinho já começando a fazer as explorações, conquistas das nossas ciências. Mas mesmo assim, como os espíritos dizem, o universo é povoado de seres. Como nós vimos aqui anteriormente, voltando um pouquinho, quando é colocado para nós aqui, aqui, espera só um pouquinho. Bom, não me perdi aqui na pergunta agora que eu queria. Está aqui, na primeira, 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, esses espíritos, esses princípios inteligentes, vivem fora da matéria, mas estão também relacionados com a matéria como parte dessa força das leis naturais que nos impulsionam para a nossa evolução, através da reencarnação. Então, muito bem, questão 86. Vamos para a 87, última. Vejam, nós já passamos por 3 questões, vamos para a última questão, e essa questão é a mais provocativa, e Kardec simplesmente não fala mais sobre o assunto. É aí então que deixa para nós aquela angústia, Por que ele não falou para onde os espíritos vão, onde os espíritos vivem? Simplesmente porque não era o momento para se dizer isso, para se abordar isso, essa questão seria trabalhada no futuro. Assim que foi, como foi. Só que ainda falta para nós essa humildade de sabermos estudar. Não simplesmente aceitar por aceitar, mas abrirmos nossas mentes para essa possibilidade. E fazermos as nossas investigações para expandir cada vez mais o nosso entendimento. Questão 87. Agora vem ali a pergunta-chave, Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Eis a grande questão, quer dizer, os espíritos vivem no mundo espiritual. Como é essa vida? A resposta: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados.
Então, vocês não imaginam, como eu disse no início, quantos e quantos debates calorosos já giraram em torno dessa questão. Quando fala que os espíritos ocupam os espaços infinitos, então, quando você fala assim, não, mas um espírito vive numa colônia. Não, mas não existe colônia, ele vive num espaço infinito. E esse espaço infinito, cada um interpreta de um jeito. Fica imaginando os espíritos flutuando no espaço, no meio do nada. Outros ficam imaginando que eles são atraídos para determinadas regiões. Fazem correlações com outras questões que nós veremos aqui à frente, de uma forma equivocada. E são pessoas que se consideram bem estudadas. Então, quando se fala, mais uma vez, povoam infinitamente os espaços infinitos. E depois aqui embaixo, na próxima na observação, nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Que regiões seriam essas? Eis aí então a grande questão. Então acaba aqui, né, esse item tão simples, né, mundo normal primitivo, mas nós vamos aqui naturalmente, né, reforçar. Espera só um pouquinho. Reforçar aqui o nosso entendimento através, então, desses subsídios. Vamos a eles. Espera aí que eu apertei um botão errado aqui e fui para outro lugar. Pronto. Bom, então eu comentei com vocês já em outra oportunidade que eu enviei, né, algumas questões, algumas dúvidas para grupos mediúnicos, né, para que os espíritos pudessem de alguma forma nos ajudar nesse aprendizado, né? Então, aqui, né, e a gente sabe, né, que saudade não tem idade, né? Quando eu vi essa minha mensagem e eu vi aqui a data que eu assinei, que eu não tinha essa ideia, foi em maio de 2011 que eu mandei. Então já são aqui 13 anos, né, que eu mandei essa comunicação. Eram três itens que eram interessantes. Eu vou fazer a leitura na íntegra, tá, para vocês aqui, para terem uma ideia das perguntas que eu fiz, mas eu só vou ler a resposta que nos interessa para não ficar um estudo muito longo e muito cansativo, porque eu tenho mais coisas ainda para trazer para vocês. Tá? Então aqui primeiro para nós. Caros amigos, no decorrer dos estudos da doutrina espírita em nosso grupo esse, né, daqui da nossa salinha, isso lá de 2011, nos deparamos com algumas dúvidas e por isso recorro ao auxílio de vocês para que possamos nos instruir. Seguindo a iniciativa de Kardec em sua incansável investigação, conversando com os irmãos desencarnados que o auxiliavam na elaboração da doutrina, sigo o mesmo caminho pedindo a vocês, desde já, paciência pelas minhas indagações e também já me desculpando pela possível impertinência nessa consulta. Formal, né? Afinal de contas, falar com os espíritos não é assim de qualquer jeito, né? Primeiro, coloquei 3 perguntas, né? A mais recorrente e que provoca intermináveis debates no meio espírita refere-se às colônias espirituais. Não há na codificação indicações claras sobre as estruturas que compõem o mundo invisível, mas temos obras complementares que fazem descrições a respeito. Pergunto, por que os espíritos codificadores não trouxeram mais informações para embasar essas localidades? E de que forma podemos argumentar com os irmãos de estudos que rejeitam essa realidade? Essa dúvida pode parecer primária, mas por não ter o controle universal, que é o critério de segurança, que garante a fidelidade da doutrina, ainda nos prendemos no âmbito das interpretações subjetivas, como, por exemplo, quando abordamos socorro espiritual, hospitais, estudos na erraticidade, escolas e educandários, moradas, residências, regiões umbralinas, etc. Aí depois aqui tem outras perguntas, vou até pular essa daqui, vamos direto para a resposta, no final eu coloco aqui, né? Amigos queridos, muitas são as dúvidas que nos surgem quando nos aprofundamos nos estudos e precisamos de orientações para dissipá-las. Agradeço imensamente a ajuda de vocês naquilo que for possível. Um fraterno e sincero abraço e estejamos todos na paz de Jesus, André. Mandei primeiro para a dona Dauni Fritz, ela é escritora, e na época ela era do mesmo centro do nosso amigo Reinaldo, né, que de vez em quando vem nos visitar aqui também, né, o Reinaldo que fazia parte, e ainda faz, eu tenho certeza, do nosso grupo de estudo aqui.
E ele então levou para a dona Dauni, ela escreveu um livro muito bacana, que era um romance, né, do mundo espiritual, e entregou para ela, e ela então fez, né, submeteu essa minha pergunta para o espírito, o Laurentus, né, que era o espírito mentor, né, que trabalhava com ela. Então, esse daqui foi que eu comentei com vocês. O Laurentus, ele não era um espírito muito paciente, né, porque ele foi me dando respostas aqui, dizendo, né, deixa isso para lá, se preocupa muito mais com o seu crescimento espiritual, ajude as pessoas também a crescerem espiritualmente, deixa isso tudo para lá e coisa e tal, né. Então, vou ler para vocês algum trechinho aqui. Essa foi uma resposta do dia 22 de maio de 2001. Então ele colocou assim: que seja louvado, meu filho. Dedique-se mais às leituras do Evangelho, pois é necessário que seu coração, tão confuso com mistérios espirituais, esteja confiante nos desígnios da espiritualidade. Meu filho, nem tudo é revelado aos espíritos terrenos, pois ainda arrastam mazelas de vidas passadas. Como vamos saber tudo que está oculto nos corações terrenos? Refiro-me a tudo que gravita entre seus amigos terrenos. Existem muitos mistérios entre o céu e a terra que a vã filosofia humana não pode ainda compreender. Pergunta ao meu filho, lembra-te quem disse isso? No Evangelho tem ensinamentos que dizem, pagarás até o último ceitil. E, no entanto, todos pensam logo em dinheiro, moeda circulante. Entretanto, aí está nos ensinando que ceitil são as dívidas espirituais, as ofensas às leis divinas, a falta de caridade com o nosso irmão que sofre e no egoísmo que procuramos não exercer, achando que somos nós os maiores sofredores do planeta Terra. Ó, meu filho, já pensou no mistério das operações fluídicas? Aqui é uma referência que ele faz numa das outras perguntas que eu cheguei a fazer sobre transformações, né? Que na época, até a gente estava conversando, o Brás estava aqui com a gente, e a gente falava sobre os médiuns da Umbanda, né? Que bebem, né? Bebidas alcoólicas, tem ali, né? Cigarros e charutos e tudo mais, e quando o médium volta ao seu estado natural, ele não sofre a influência dessas substâncias. Ele mantém ali a sua lucidez e tudo mais. Até mesmo os odores desaparecem. E aí então eu coloquei essa questão e ele fala sobre operações fluídicas, que faziam ali, né, a mudança, né, a transformação de matéria durante o processo cirúrgico, nesse caso das cirurgias espirituais. Então ele faz uma referência aí. E ele diz assim, então, não se vê sangue, pus, cortes que desaparecem, tudo desaparece pela força espiritual, pela fé do aflito e pelo merecimento de cada um. Se as energias espirituais, pedras, vegetais e animais, foram se transformando, é sinal que procuram mais luz pela luta consigo mesmo de vencer. Mas, entretanto, existem seres humanos que colocam pedras imensas nos caminhos alheios e no seu próprio. E essas pedras são formadas pelos sentimentos que ainda relutam numa purificação de luz, da caridade, do amor e do perdão. Percebem que ele não toca no assunto, né? Ele vai me chamando muito mais para prestar atenção nas necessidades evolutivas que nós temos. 3 de junho de 2011, veio a segunda parte dessa resposta. Então, ali por volta de 10, 11 dias. E aí então entra no tema agora que eu perguntei. As construções espirituais são fluídicas, pois o espírito não precisa de matéria compacta. Quando o meu filho por lá estiver, saberá como tudo funciona. Por ora aconselho a meu filho que estude sua própria vida, analisando erros e acertos. O meu filho quer desvendar segredos espirituais. Entretanto, suas vidas passadas foram esquecidas pela misericórdia divina. O meu filho quer saber o que acontece com os animais, que era uma das outras perguntas também, né? Como é a vida no mundo espiritual para os animais, que a gente oportunamente vai tratar desse tema também. O meu filho quer saber sobre o que acontece. O meu filho quer saber o que acontece com os animais. Entretanto, se esquece que entes terrenos, seus irmãos em Deus, esperam outros esclarecimentos sobre sentimentos de ódio, vinganças, egoísmos, invejas que são levados por muitos séculos seguidos, pois esquecem a lei do amor e do perdão.
O meu filho gostaria de saber sobre suas vidas de outrora, porque hoje enfrenta outros problemas. Que o meu filho espere, tudo tem seu tempo na esfera espiritual. Muita coisa acontecerá e despertará os corações empedernidos das misteriosas centelhas espirituais. Meu filho, ensine aos seus irmãos como viver procurando a paz, o amor e o perdão. Ensine a doce luz da resignação nas dores terrenas, o porquê dos traumas numa vida que parecia ser feliz, o porquê das paradas através das doenças, as reflexões nos sofrimentos da ingratidão, as dores morais e físicas. Filho, os seres terrestres aí estão à procura do aperfeiçoamento espiritual, pois só assim saberemos os mistérios espirituais. Nem todos estarão preparados para a verdadeira vida, a espiritual, se não se purificarem nos sentimentos da elevação do espírito. Portanto, filho, procura a verdade de tudo, antes na própria existência terrena. Que a luz divina envolva sua mente e seu coração, dando-lhe fortalecimento espiritual para conquistas que elevam seu espírito, para gozar dos mistérios transformados na realidade, no verdadeiro reino, o prometido por Jesus, o Eterno Mestre. Então, Laurentos, o orientador espiritual. E aí depois ele colocou, a água fluidificada também é um mistério, contém remédios espirituais que curam de acordo com a fé e o merecimento. Fique em paz, Laurentos, que é uma referência também à transformação da matéria que a gente colocou ali. Então, beleza. Então, essa aqui foi a resposta que ele deu, muito mais preocupado, é o tipo do espírito que ele vê tanta dor, tanto sofrimento, assim a gente entende, que quando a gente faz essas perguntas, a gente foge daquilo que é o mais importante. Mas nós somos estudantes, e esse tema faz parte do nosso aprendizado. Bom, mandei também, como eu fiz com Kardec, eu mandei para 3 grupos mediúnicos, e os 3 responderam. Então esse foi o primeiro do Laurentos, com a dona Dauni, no caso, e mandei um para o CELD, lá para o Centro Espírita Leon Denis. E quem me respondeu, deixa eu pegar aqui no final, foi Agostinho, um dos mentores da instituição, que responde as questões que são levadas pelo público de um modo geral. Nesse caso eu mandei para lá, e ele diz o seguinte para mim. Então, com relação à resposta das colônias espirituais. Filho, existem várias obras que demonstram isso, dentre elas as de André Luiz e Emmanuel. Aqui no caso, o Agostinho, ele respondeu exatamente aquilo que eu pedi. E foi bastante detalhado, foi uma resposta longa que ele trouxe. Deve ter ali, eu acho, umas 10 ou 15 folhas psicografadas, e aqui o texto todo que eu estou lendo para vocês. Então existem várias obras que demonstram isso, dentre elas as de André Luiz e Emmanuel. Dentro da codificação, primeiro, não houve aprofundamento de muitos outros temas relevantes, pois o objetivo era oferecer, nesse espaço de tempo, conteúdos para serem estudados e analisados pelos que estavam encarnados, oferecendo as explicações gerais e possíveis para o entendimento, inclusive científico-filosófico. O próprio Kardec, na análise prévia de muitas e muitas mensagens, filtrou aquelas que estavam dentro do contexto da obra e deixando de lado aquelas que poderiam gerar outras polêmicas maiores. Lembrando aqui, na época de Kardec, ele não apenas estava trazendo essas informações do mundo espiritual, mas ele estava quebrando influências religiosas e quebrando resistências científicas. Então ele não adiantava ele falar que numa colônia espiritual como no nosso lar tinha um lago azul com água fluídica. Isso geraria muito mais uma descrença, porque esse tipo de imagem se transformaria muito mais numa fantasia que acabaria desqualificando aquilo que era mais importante para a doutrina espírita, que era falar sobre a realidade espiritual e a necessidade de transformação de todos nós. Então, por isso, cada coisa deveria vir no seu tempo. Não era o momento ainda. E ele segue. Onde eu estava aqui? Então Kardec filtrou tal. A visão geral da vida espiritual precisava ser implantada nessa fase. O próprio Chico Xavier, quando recebeu essas informações, não conseguiu de imediato percebê-las como crível, mas que foram aos poucos sendo confirmadas
e dando-lhe maior segurança nas suas publicações. E realmente o Chico, né, conforme dizem aqueles que eram mais próximos dele, o Chico teve muita resistência, falou assim, vou ter que publicar isso. Emmanuel falou, vai sim. Tanto que na introdução do Nosso Lar ele fala, né, sobre as dificuldades que nós teríamos, nós encarnados, né, teríamos para assimilar aquilo que André Luiz traria. Né? E continua. Pois é, né, Fabi? Tá. No que tange ao Chico, ser o principal médium a oferecer essas informações, também não é de se estranhar, pois o mesmo, com o passar dos anos, provou sua idoneidade moral e mediúnica, o que já lhe seria, de fato, um fator de certeza quanto à realidade da comunicação. Importante isso que ele coloca, né? Então, para trazer esse tipo de informação do mundo espiritual, você precisa ter alguém que tenha realmente ali essa idoneidade moral e mediúnica. De todo o trabalho que ele fez, se você pegasse, por exemplo, um outro médium desconhecido e trouxesse essas informações, seria totalmente ali desacreditado. Mas no caso a gente falava de Chico. Né? E continua. Enfim, não deves ter em mente em querer oferecer muitas informações com fatos e aspectos que deem ao leigo ou ao que não crê certezas. Essas deverão vir de dentro de seu coração pelos estudos constantes e seguros da obra como um todo. Não há o que discutir. A doutrina não fará adeptos pela imposição de uma ideia, mas de vários aspectos que se somam e criam no espírito o que se pode chamar de impressão, que vem de muito sendo construída pelas reencarnações. Por isso que Kardec apontou pela maturidade do senso moral e não pela intelectualidade per si. Não fiques nessa expectativa de querer levar essas ações e que, por outro lado, sejam aceitas de pronto por quem não tem esse senso moral. É preciso muitos outros pontos para se analisar o contexto e aprofundá-lo e se fazer compreender. Por outro lado, existem em muitas regiões espirituais espíritos que, mesmo vivendo em pequenas aglutinações, não compreendem e nem aceitam essas sociedades espirituais organizadas. Preferem viver no sonho do céu e inferno e de outros aspectos que a vivência lhe facultou. A esses, nessa faixa, encarnados ou não, como levar essa informação? Né? Depois aqui ele vai falando sobre os demais temas, né? Que depois a gente oportunamente toca neles. E no final aqui, né, a dos animais aqui é enorme a resposta que ele deu também. E no final ele assina, né, Paz Agostinho. Então, quando eu coloquei, e a terceira eu não tenho ela guardada mais, mas ela tratava também mais ou menos ali da mesma linha, né? Mas aqui essa do Espírito Agostinho, né, para quem não conhece, o Agostinho, assim como também, né, o Dr. Hermann e o Baltazar, são três espíritos, né, que fazem parte da direção espiritual do Leon Denis. Eles então estão sempre ali trazendo respostas, né? Além de outros trabalhadores também, como o Dr. Vitor, que foi aquele espírito que respondeu aquela questão sobre o estupro e a gravidez e o aborto, né? Esses três temas que uma mulher, por exemplo, pode vivenciar. Então eles vão nos ajudando nessas respostas, né? Mas enfim, trazendo aqui uma outra visão também, nós estamos agora aqui no Livro dos Espíritos comentado, vamos aqui com Miramês agora, e ele vai falar para nós, ele vai trazer esse artigo sobre a questão 87. Há divisões no espaço para os espíritos? Ele diz assim: há inúmeras divisões no espaço para os espíritos, nas quais a vida que levam é de acordo com os seus estados espirituais. Em todo lugar onde estagiamos há um traço da nossa própria elevação espiritual, a nos mostrar o que somos. No entanto, a misericórdia divina interfere em tudo, nos dando sempre um pouco a mais como bênção do Criador. No espaço infinito há mesmo divisões que se interpõem aos espíritos que ali se radicaram por necessidade, sem condições de visitarem outras comunidades. Porém estas, como que prisão, são transitórias. O tempo lhes dará meios
juntamente com o esforço próprio, de se libertarem, tendo o espaço como a sua própria casa, sendo cidadãos universais. Para os espíritos puros, não existem barreiras e eles visitam todos os reinos como se fossem o seu próprio ninho familiar. Mas, para tanto, haveremos de vencer a nós mesmos, iluminando a nossa consciência e aparando as nossas arestas e convertendo os nossos impulsos de ódio, ciúme, orgulho e egoísmo em amor, àquele que se transmuta em sol e faz livre os sentimentos para que a caridade seja trânsito desimpedido, com todas as suas nuances. É de se notar que na Terra há igualmente muitas divisões, onde o inferior não tem acesso ao superior. No entanto, este pode transitar em todos os outros. Devemos buscar a superioridade, que deve ser patrimônio comum de todas as criaturas, conquista de todos os seres, pelo esforço individual. Os espíritos povoam verdadeiramente o espaço infinito, reunindo-se por vezes em sociedade, como vivem com os homens de maneira de que muitos desconhecem das coisas correias da vida. Entretanto, se fecharem os ouvidos à transmissão das ideias nobres, abrir-se-á campo propício para as... Espera aí um pouquinho só. Não, acho que eu pulei aqui um trecho. Deixa eu ler de novo, espera aí. Eles estão ligados à Terra por compromissos assumidos. Tá aqui, ó. Vamos lá. Os espíritos povoam verdadeiramente o espaço infinito, reunindo-se, por vezes, em sociedade, como vivem com os homens de maneira que muitos desconhecem. Eles estão ligados à Terra por compromissos assumidos de ajudar os encarnados nas suas necessidades e trabalham incessantemente, dando-lhes intuição das coisas correias da vida. Entretanto, se fecharem os ouvidos à transmissão de ideias nobres, abrir-se-á campo propício para a manifestação das trevas, que também tem como morada a Terra, por ela ser o lar mais afeito às suas aspirações. Chegou o momento das mudanças. Nosso Jesus Cristo bate às nossas portas espirituais, nos pedindo para mudar, ajustando os nossos conhecimentos para maior entendimento das leis espirituais, de sorte a nos libertar da ignorância, e para isso ele nos deixou como herança divina o Evangelho, contendo preceitos que nos marcam os caminhos por onde encontraremos a vida, encontrando a verdade. A convivência com a doutrina espírita, em estudo permanente de suas consecutivas revelações, fornecerá os meios e dará mesmo facilidades de se reconhecer quem são os espíritos mais ou menos livres e, pela viagem astral, poder-se-á constatar, aqui no caso do desdobramento, né? Poder-se-á constatar com mais visibilidade outros reinos onde habitam espíritos. O tempo, sob a direção da divindade, conferirá essa oportunidade. A vida é como uma flor, vai desabrochando na sequência do próprio tempo. Os espíritos moram por toda parte e servem de agentes de Deus no engrandecimento de tudo. Podemos observar legiões de entidades no ar, nas águas, nas florestas, no reino animal e nas sociedades humanas, em trabalhos permanentes em nome daquele que tudo criou por amor. Esperamos que o entendimento nesse assunto não se faça esperar, e que o esforço de cada um para melhorar seja a esperança de todos para o encontro da felicidade, pois tudo está pronto, esperando em nós o momento da decisão. Então, Miramês aqui também ele não trouxe para nós, né, esse detalhamento do mundo espiritual, como nós gostaríamos de ouvir, né? Os espíritos realmente vivem dessa forma. Mas aqui ele vai trabalhando principalmente isso. Independente de onde, o mais importante é como, né? Fabi colocou aqui, né, estava pensando, né, tem um momento, lá nas perguntas sobre a materialidade do espírito, a gente percebe que faltam sentidos para a percepção de seres mais sutis. Acho que é a mesma coisa, né? Quanto mais elevado o espírito, mais ele consegue a percepção do que é menos materializado, ou seja, há planos mais e mais quintessenciados. Porque, por exemplo, as cidades umbralinas são matéria, mas mais sutis que a matéria do nosso mundo, assim como as colônias são também matéria,
mas formada de matéria ainda mais sutil. Né? Então a tendência, como o Laurentius colocou, ele fala que tudo é fluídico. Né? E exatamente essa visão de matéria que a gente tem agora, saindo aqui da matéria densa que existe no nosso mundo. Mas essa matéria mais sutil, ela também existe nessas infinidades, né? Nessas infinitas variações. Então isso nós temos ainda muito a descobrir, por isso que cientificamente, aquilo que nós falamos de matéria é aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Espiritualmente nós vamos além dessa matéria. Né? E para finalizar, meus amigos, eu trouxe para vocês aqui um material antigo que eu tenho, que é de um livro chamado Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos. Quem é o autor, né, o senhor Oswaldo Mello, ele era presidente na época, eu ganhei esse livro dele, né, o nosso amigo Vidal, né, que estudava aqui conosco, ele era frequentador lá de Joinville, nesse centro espírita, e ele tinha contato com o senhor Oswaldo, né, que era presidente da Federação Espírita Catarinense. Então ele me mandou esse livro, autografado e tudo, né, super carinhoso. E lendo esse livro e tudo mais, eu vi esse trecho e desde então eu guardei. Eu não me lembro, pois é, né, ainda tenho contato com ele, querido Vidal. Então, lendo esse livro, eu guardei esse trecho. Eu tirei fotos dele, guardei aqui no meu computador. Eu não me lembro onde o meu livro foi parar, mas eu guardei esse trecho, então ele fica registrado para nós. Então eu queria ler para vocês, para a gente aproveitar aqui esse momento final do nosso estudo, que é um relato muito interessante. Esse livro aqui, esse artigo que foi publicado ali por volta de 1930, mais ou menos, 31, 30, 32. E lembrando que Nosso Lar foi publicado em 39, né, foi 40 ali, se eu não me engano, já pegando o início da Segunda Guerra Mundial. Né? Então aqui diz assim, vamos lá, isso aqui antes de Nosso Lar, hein? E foi publicado isso aqui, esse artigo, lá num jornal de Londres, tá? Lá na Inglaterra. Então ele diz assim, depois de um trecho, né, ele coloca assim: aqui termina o precioso relato e vamos nós, por nossa vez, finalizar esse capítulo fazendo-o com chave de ouro. Várias foram as vezes que citamos o nome de H. Dennis Bradley como o autor do livro Além das Estrelas, né, que na verdade, né, esse Além das Estrelas era naquela época, e hoje a gente encontra o livro Rumo às Estrelas, mas é o mesmo título em inglês. Esse escritor já se acha na pátria verdadeira. Quando ele escreveu esse Rumo às Estrelas, ele na verdade estava fazendo estudos da mediunidade. E através de uma médium, ele então ia anotando os fenômenos mediúnicos, as experiências e tal, e depois que ele desencarnou, ele inclusive foi bastante perseguido, porque na Inglaterra naquela época, ela tinha se tornado, nesse período, de 1910 até 1930, ela tinha se tornado o centro de pesquisas de fenômenos mediúnicos. Então, o espiritismo como filosofia acabou vindo para o Brasil. Ali o Chico já começava a despertar na mídia o interesse, as pessoas começaram a participar, a frequentar centros espíritas e tudo mais. Mas os fenômenos mediúnicos continuaram a ser estudados, tanto que a gente tem, né, William Crookes, né, que era um dos expoentes da época, lá na Inglaterra. Então a Inglaterra era o centro de pesquisas mediúnicas, mas não de estudos espíritas, porque o espiritismo traz a sua filosofia, traz evangelho, né? Enquanto que você estudar mediunidade é apenas um estudo técnico. E no caso aqui do Dennis Bradley, ele era um desses estudiosos e esse livro foi publicado como trazendo conteúdos a respeito disso. Então é ele que publicou. E aqui então o que fala é que ele já tinha desencarnado e é ele, do mundo espiritual, que traz agora as impressões depois de ter desencarnado, né? Então ele diz assim para nós. Então várias foram as vezes que citamos o nome de H. Dennis Bradley como o autor do livro Além das Estrelas. Esse escritor já se acha na pátria verdadeira. E lá, do espaço, fornece-nos provas veracíssimas. Transcrevemos do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, edição de 15 de fevereiro deste ano, ali por volta de 1931-32, com o título Notícias do Outro Mundo e o subtítulo Como o escritor Dennis Bradley descreve o além depois de haver desencarnado. Aquele importante e acreditado jornal brasileiro, em sua primeira página, dá-nos conta fiel da mensagem de Bradley
Eis a notícia. Então vamos lá agora, indo lá para o jornal, né, para o Correio da Manhã do Rio de Janeiro, lá do começo da década de 1930. Em sua edição de 11 do Corrente, o The Sunday Express publicou uma notável comunicação espírita que há de despertar grande interesse. Londres é, como sabemos todos, a capital do espiritualismo contemporâneo. Aqui estudam-no e o professam sob o mais rigoroso critério científico. São famosas as suas pesquisas e não menos célebres os seus resultados. Há milhares de centros e numerosas instituições que se consagram a esse intercâmbio com o desconhecido. O fato mais recente, e que é verdadeiramente sensacional, deu-no-lo aquela edição dominical do jornal de maior divulgação que existe no mundo. Ei-lo. H. Dennis Bradley, escritor espiritualista, prometera à sua família e a alguns amigos que depois da sua morte se comunicaria com eles, do outro mundo. 6 semanas após, morria repentinamente e em consequência de uma intoxicação alimentar. Pouco tempo depois, realizou-se uma sessão nessa cidade com a presença do filho mais moço do autor falecido, Mr. Patrick Bradley, e de um repórter daquele diário londrino. Serviu de médium Mrs. Kathleen Berkel. Fiel à sua promessa, Dennis Bradley comunicou as suas impressões de além-túmulo mediante as perguntas que lhe foram dirigidas e as suas respostas dadas sem a menor hesitação. Depois da sessão, Mr. Patrick asseverou que não tinha a menor dúvida de que a mensagem fora recebida diretamente de seu pai. Eis o diálogo que se estabeleceu, provocado pelas perguntas sagazes e pelas respostas não menos curiosas e lúcidas. Dentro de que tempo depois do seu falecimento pôde o Sr. Mr. Bradley encontrar-se onde se acha agora? Tive um rápido golpe de vista. Estive aqui enquanto agonizava. Deve lembrar-se de que exclamei: "Isso é maravilhoso!" Depois caí na atonia. Havia recebido, naquele fugaz instante, uma ligeira impressão do mundo maravilhoso em que ora me encontro. Com que se parece o outro mundo? Há palavras adequadas para descrevê-lo? Não é fácil descrever o mundo tal qual ele é, ainda mais com palavras do mundo material. Há dimensões e sensações que não têm paralelo ou equivalência na vida terrena. O tempo, por exemplo, simplesmente não existe. O espaço parece ilimitado. Apesar disso, eu me contentarei com termos restritos e acredito que o Senhor o fará do melhor modo possível. Há, por exemplo, dia e noite? Não no sentido que vocês conhecem. Parece-me perpetuamente dia ou luz, mas há regiões escuras para quem pode visitar até elas volitivamente. Viajar? Como pode o senhor viajar? Viaja-se pelo pensamento. Basta desejar e estar em qualquer parte para estar. Mais uma vez, lhes digo que o tempo não importa. Um espírito desejando voltar a este mundo pode facilmente estar na Índia num minuto e em Londres no outro. O espírito, lembrem-se, não está sujeito ou detido por qualquer obstáculo, como seja um corpo físico ou químico. Podem os espíritos aparecer passeando e assim dar de si uma impressão de que estão flutuando no ar? Pode o senhor descrever seus movimentos? Não podem ter movimento físico porque já não têm corpo físico. A grande diferença entre ser humano e um espírito é esta. Um ser humano consiste num espírito que está ligado a um corpo, do qual depende. Tem uma forma, que pode ser comparável a um corpo, mas não depende dela. Ela obedece à minha vontade por um meio completamente infísico.
Se vocês na Terra desejarem atravessar o oceano, seus espíritos, que enquanto vocês viverem estão encaixados em seus corpos, terão de acompanhá-los. Em outras palavras, essa viagem, que não é puramente física, primordialmente se torna um processo físico. Mas o espírito isolado não carece disso. Desejá-lo, isto é, pretender atravessar o oceano, lhe basta para cruzá-lo. Que isso faz inveja. O que o Senhor fez logo que chegou ao seu novo mundo? Eu esperei. Quando alguém nasce na Terra, é gradualmente adaptado a ela e lentamente lhe penetra os segredos. No meu caso, fora do corpo físico, encontrei-me por mim mesmo, plenamente consciente, numa atmosfera completamente distinta da Terra em muitos aspectos, e infinitamente mais vasta. Aqui a gente já começa a ver que ele fez um relato baseado nas condições dele, e que nós já sabemos que existem infinitas condições no mundo espiritual de acordo com as infinitas fileiras de pessoas. O que fez o Senhor então? Fui descoberto por amigos com quem me comuniquei. A primeira pessoa que vi foi minha irmã Ana, que me prestou grande auxílio. Mas deve haver bilhões de espíritos em seu novo mundo, Mr. Badley, inclusive milhões de pessoas de cada país da Terra, que morreram através dos séculos. Como pode o Senhor encontrar determinada pessoa que conheceu na Terra ou que desejasse ver? Os espíritos que se conheceram um ao outro na Terra são imediatamente induzidos a um pensamento mútuo. É uma fascinante capacidade, e não é fácil de escrever. Vi desde logo minha mãe, Sir Arthur, no que ele faz uma referência a Conan Doyle, e até Confúcio, antigo filósofo, que parecia vestir um hábito marrom, um tanto semelhante ao de um monge. Mas como podem os espíritos conversar? Isso não é uma função física? Há dois sistemas de transmissão de pensamentos. Quando dois pensamentos em harmonia se influenciam mutuamente, com perfeita liberdade e clareza, há uma espécie de telepatia coerente e fácil. Por causa disso, os espíritos que falavam idiomas diferentes enquanto estavam na Terra podem conversar um com o outro com maior facilidade. Então, o espírito de algum antigo mandarim chinês que existiu há séculos poderia manter uma conversa desse modo com um francês que morreu recentemente apenas? Sim, se o desejasse. Há alguma espécie de atmosfera onde o senhor está? Bem definida, mas bastante diferente da terrestre. A melhor definição eu o posso dar, dizendo que é como uma atmosfera vivificante, diáfana e rarefeita, como na Suíça. Há abundância de luz, como esplendor solar, e nenhuma opacidade. A terra e água, e árvores e vegetação, e oceano aqui, justamente como na Terra. Conquanto 1000 vezes mais maravilhosos. Os pássaros, por exemplo, têm a mais brilhante plumagem, como jamais hei visto na Terra. As flores são as coisas mais extraordinárias. São tão infinitas como as terrenas, em sua infinidade de tipos, feitios, tonalidades e coloridos. Mas, a par disso, são intensa e estranhamente perfumadas, tendo uma característica inconfundível. Podem exalar som como aroma. É um som suave, agradável, e difere em cada flor de modo que se pode dizer que tem cada uma um som que as revela. É possível saber-se com antecedência quais sejam, só com o lhes ouvir antes o som peculiar a cada uma. Os espíritos vivem em casas? Sim, mas em forma e substância não se parecem com as que sempre eu vira. Não me encontro aqui há muito tempo e nunca descanso no meu afã de descobertas. Pode descrever algumas das suas sensações? Temos uma noção de completa e absoluta liberdade.
Não ficamos nunca fatigados, nem necessitados de repouso, antes, parecemos repletos de energia. Os espíritos vivem através da eternidade e, sendo assim, como encaram, como empregam o tempo? Como lhes sabe a certeza de viver por milhões de anos? Estou deliciado com essa certeza, porquanto há milhões mais de coisas para eu aprender nessa aura que na Terra. E ocupa-se todo o tempo. O tempo, como disse, não tem importância. Os espíritos envelhecem? Suponhamos, uma criança morre ao nascer. Pode o seu espírito entrar em mundo próprio? O que lhes acontece? Tanto quanto me é dado saber, os espíritos de parentes e de amigos têm conhecimento de qualquer morte na terra que os afete, e vão ao encontro do espírito da criança, que se desenvolve até a sua forma ter a aparência de contar mais ou menos 30 anos de idade. O que acontece a alguns que encontram um morto por acidente e que ficou horrivelmente mutilado? Em tal caso, o espírito forma, olha só, espírito forma, que Kardec chama de perispírito, né? Em tal caso, o espírito forma não tem relação com o corpo, que uma vez o aprisionou. O corpo é um mero invólucro, e não importa o que lhe aconteça. O senhor é capaz de descobrir se os suicidas se unem ao seu mundo espiritual e pensa que eles estão satisfeitos por terem eliminado a própria vida? O suicídio é um crime. Vocês poderiam ser úteis aos candidatos ao suicídio se eles assegurassem que é um ato que não oferece libertação alguma. Há uma aura escura em torno da Terra, na qual o espírito do suicida é forçado a permanecer, até que haja completado o tempo de vida que teria na Terra. Só depois disso é que ingressa no mundo dos espíritos. Aqui lembrando, né, que todo esse tema aqui poderia ser questionado, né, que é bem interessante. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Está acabando já, tá? Há alguma coisa onde o senhor está que seja comparável às nossas formas de governo? Sim, temos agentes governamentais que dirigem a organização de certas auras. Eles chamam de auras, né? Há subordinação à lei e à ordem, por efeito da carência de vida física. Não há luta pela existência, por exemplo. Não há dor, nem desdita, e há locais de estudos nos quais se podem aprender os segredos de todas as eras. Locais de estudos, como são? São vastos espaços em que se ministra todo o conhecimento que existe. Todas as ideias que determinam tanto entusiasmo e admiração na Terra foram aqui sempre conhecidas, fosse qual fosse o tempo. É pelos bons ofícios de alguns espíritos que um ser humano se torna capaz de eventualmente apropriar-se de algumas parcelas do conhecimento para beneficiar a humanidade. Há laboratórios onde espíritos experimentam a cura de certas doenças malignas na Terra. Conversarei doutra vez a esse respeito. Ainda não disponho de tempo para tratar disso. Os espíritos aprovam os esforços dos seres humanos para se comunicarem com eles? E eles fazem alguma coisa para lhes dar assistência? Sim, naturalmente aprovam. O homem por si mesmo fecha as portas a esse benéfico intercâmbio e somente a sua própria fé pode abri-las de novo. Um dia, as comunicações entre os seres humanos e os espíritos serão feitas tão facilmente como as que se transmitem pelo sem-fio. Estamos nós aqui, né? Se o senhor visse seu filho, Pétrico, em grande e imediato perigo, teria meios de preveni-lo? E falo-ia? Ter-se-ia presciência disso e poder-se-ia diverti-lo por um processo de levitação física que poderia fazer com que o Pet se acautelasse. Mas se eu considerasse que o perigo ou a experiência fosse um resgate necessário ou um ensinamento para meu filho, estaria na obrigação de não me mover.
Tem o senhor acompanhado os acontecimentos do nosso mundo depois que morreu? Não em grande parte. Tenho estado muito atarefado aqui. Muitas vezes tenho estado em minha casa, em Dorrincont, como minha família bem o sabe. Participei também do meu próprio funeral em parte, mas estava ansioso para ficar perto da minha esposa. Há alguma espécie de música que o senhor está? Onde o senhor está? De onde lhe parece provir? Tenho escutado sons longínquos, como a música de certos órgãos, mas não pude descobrir nenhuma semelhança com qualquer instrumento. Tentarei saber mais alguma coisa a respeito e os farei cientes da próxima vez. Nesse ponto, o espírito exprimiu o desejo de tratar de assuntos particulares com seu filho. Seguiu-se uma palestra falando ambos de muitas coisas domésticas, pois depois um adeus afetuoso e a sessão terminou. É, como os leitores acabam de ver, uma verdadeira revelação do astral, sendo de notar não só a argúcia das perguntas, como também a precisão e o vulto de muitas das respostas, estabelecendo-se um diálogo que não deixa de ter saber metapsíquico e algo que nos dá um frisson do grande mistério cujo véu se vai rompendo. Nas lojas londrinas, qualquer pessoa pode adquirir aparelhos para receber mensagens dos espíritos, por meio da disposição de letras do alfabeto, e consta-se que já existe também outro mais engenhoso, pelo qual se consegue uma ligação direta entre um ser humano e um espírito. Aqui a gente fala de uma tábua Ouija, por exemplo, ou então da transcomunicação instrumental. Não tardará o seu aperfeiçoamento, de modo que em breve poder-se-á ouvir uma sinfonia de Beethoven ou um noturno de Chopin, transmitidos do além pelos autores, ou ainda um poema extraterreno do divino Shelley, assim como agora ouço em casa, pelo rádio, um concerto de Budapeste ou um jazz de Nova York. Falar com os espíritos será então uma delícia comum a todos os que se acham nesse planeta, com a vantagem ainda de acabar com o terror e o pânico das almas do outro mundo. Quanto a mim, sinceramente creio no que disse Dennis Bradley, porque estou convencido de que a morte não passa de uma transfiguração em que cessa o movimento da matéria e o espírito voa solto, integrando-se sem entrave no ritmo do universo. Correspondência enviada de Londres pelo jornalista Saúde Navarro em janeiro de 1935. Então aqui, fechando o nosso estudo, fica então essa nossa reflexão a respeito da vida no mundo espiritual. Procurei trazer para vocês aqui alguma coisa assim que foge um pouquinho daquilo que é o normal, por exemplo, dos livros de André Luiz ou do Filomeno de Miranda, para a gente poder ter uma visão um pouquinho mais ampla e também crítica a respeito dessa realidade do mundo espiritual. E mais importante também é vermos aqui que Kardec não tinha como preocupação primária falar da vida no mundo espiritual, mas ele queria, na verdade, falar da existência do espírito. Então, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje, já me desculpando aqui pelo atraso, por prender vocês aqui nesse